Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a MotoGP. Assim, eu tava tendo o GP de Mônaco ali, eu resolvi assistir até certo ponto, né? Porque a corrida da MotoGP literalmente terminou no momento que tava começando, né? Por causa da bandeira vermelha. Mas de qualquer jeito, fui ali assistir, perdendo tempo da minha vida, vendo essa merda de corrida em Mônaco. A corrida em Mônaco é sempre ruim, impressionante. Na Fórmula 1, pelo menos, não tem graça alguma. E a gente teve a corrida da MotoGP, que foi um espetáculo e uma vitória improvável de Marco Bezzecchi, que assim, né, ok, o Bezzecchi já tinha andado muito ontem, a gente já tinha visto que ontem a Ducati não estava tão mais forte que a concorrência, mas eu não esperava essa corrida do jeito que foi, porque não foi só uma vitória de Bezzecchi, foi um segundo lugar de Johann Zarco, não teria pódio da Ducati se não fosse a quebra de Fábio Quartararo, que ia vencer a corrida. E olha, partiu o coração ver o Quartararo daquele jeito. Acho que foi uma das cenas mais cruéis que a MotoGP produziu nos últimos anos, porque, por favor, né, a corrida dele era impecável. No final ali parecia que até ele estava perdendo ritmo comparado ao Bezzecchi, que é provável mesmo porque ele estava forçando muito, mas parecia que ele estava controlando também. Nada indicava que ele iria perder. Então, assim, é terrível ver o Quartararo abandonando dessa forma. Foi, assim, de partir o coração, porque ele merecia essa vitória. Mas, falando da corrida em si, a gente teve a primeira volta, o Alex Marques caiu de uma maneira estúpida na primeira curva, foi uma das quedas mais vergonhosas que eu já vi. Aí na volta seguinte, o Mark Marques também caiu de uma maneira muito estúpida, o Morbidelli, ele causou a interrupção da corrida e temos uma regra idiota de que assim, olha, tudo que aconteceu nas 3 primeiras voltas, caso tenha uma bandeira vermelha antes, não vale, né? Aí assim, o Mark Marques e o Alex Marques, que caíram daquela maneira bocó, puderam voltar nas posições de largada. Tipo, o Alex Marques voltou pra pole, gente. Assim, teve mais de uma volta concluída, a gente estava indo já pro término da segunda volta, o Alex Marques já tinha abandonado e ele voltou pra prova. Eu não entendo essa regra. Essa regra de bandeira vermelha para mim foi assim um negócio ridículo. Eu acho assim, você basicamente livrou o cara da punição que é cair por um erro estúpido. Ele forçou demais com os pneus frios na largada, caiu. Ele tem que pagar o pato por isso. Mas a gente teve a corrida seguindo desse jeito, né? Tipo, com a relargada. E aí os irmãos Marcos ali com muito medo de cair, andaram muito lento. Mas eu tenho que dar aqui um descrédito, né? Melhor a palavra descrédito ao senhor Pecco Bagnaia, né? Porque assim, a corrida do Marc Marques ali ainda salvou para um terceiro lugar, cometeu vários erros, saiu na copse, mas o Pecco Bagnaia, ele teve um ritmo lento desde o início da prova e assim, pouca ousadia e ainda caiu, né? Ele pode falar o quanto quiser que a moto não se encaixa com o estilo dele, ok? Mas seu companheiro está liderando o campeonato. E o Pecco Bagnaia é um bicampeão mundial. Ele deveria estar andando melhor. Eu entendo que essa moto realmente ela não é o bicho papão que era na temporada passada. É só olhar também o fraco desempenho do Fábio de Gianantonio, que ontem tinha andado bem, hoje andou muito mal. Mas a verdade é que assim, não justifica ele estar andando tão para trás, entende? Não é como se o Bezzecchi tivesse uma super moto e conseguisse essa vitória, como o Zarco também na segunda posição. E dá o destaque para mim os dois grandes pilotos da corrida que foram, assim, ó, o Quartararo foi o melhor, mas aí é aquele negócio, fazer o quê? Problema mecânico, isso faz parte, por mais cruel que seja. Mas assim, dos que concluir essa prova, os dois melhores não podem ser outros, né? O Bezzecchi ontem, sensacional o ritmo, as ultrapassagens, o ritmo alucinante desde a primeira volta. E o Johann Zarco também, a largada dele. O Zarco, que é um dos piores largadores da MotoGP, nessa temporada com a Honda, ele tá tão bem que até largando bem ele tá. Aquelas ultrapassagens por fora, na tangência da segunda curva, as manobras que ele tava fazendo foram muito ousadas. E ele, assim, foi para a segunda posição. Aí, no momento que o Bezzecchi passa ele começa a seguir o Bezzecchi, né? Porque era o que restava para ele. A moto dele não estava tão rápida quanto a Aprilia do Bezzecchi, mas ele conseguiu gerenciar bem o desgaste de pneus mais uma vez, teve um ritmo forte e conseguiu ali uma segunda posição heróica com a Honda, né? A Honda que o segundo melhor piloto foi o Luca Marini com o 8º lugar. Então, assim, o desempenho que o Zarco tá tendo com a Honda nessa temporada é surreal. Então, assim, chegar nesse segundo lugar é fantástico, mas a vitória do Bezzecchi é pra até, assim, com indireta, né, tipo, pro Jorge Martin, do chefe da Aprilia, que essa moto pode ganhar e pode mesmo, né? E assim, o Jorge Martin realmente pulando o barco igual um covarde, porque assim,
não é a moto campeão que ele teve no ano passado. Verdade, não é, né? Mas assim, não quer dizer que você tá a pé também, né? Se o Bezzecchi ganhasse nessa moto, é assim uma situação que coloca o Jorge Martins numa posição de vergonha. Ok, ele não esteve, ele queria ir para a Ducati principal, a gente pode até julgar se ele merecia ou não e tudo isso, né? Mas eles escolheram o Mark Marques, não tem assim, tipo, ele ficar chorando tanto por isso, porque é um ex-campeão mundial, não é que eles escolheram lá um qualquer piloto, ele não foi extremamente injustiçado por causa disso, né? E aí o que acontece, né? O cara tá já querendo pular o barco e vai para onde? Vai para Honda? Ele vai para Yamaha? Não necessariamente a grama vai ser mais verde lá do que na Aprilia, né? E essa vitória aí do Bezzecchi, ela é uma demonstração de uma Aprilia que pode ser competitiva, e já tem 4 corridas no top 10, então assim, tem que dar o crédito também para a equipe Aprilia, né? E assim, a gente também teve ali o Marques em terceiro, uma baita corrida para ele, o Morbidelli foi assim, caiu na corrida, mas conseguiu a recuperação aí, 4º lugar para ele, e foi uma boa corrida para o Franco Morbidelli. Em quinto ficou o Alex Marques, né? Assim, fica agora 20 pontos de desvantagem para o companheiro, né? Não, para o irmão, né? No campeonato, mas abre uma vantagem gigante para o Pecco, né? A batalha pelo terceiro lugar agora, né? Em sétimo lugar ficou o Jack Miller, baita desempenho com a Yamaha também, foi muito bem o Jack Miller. Em sexto foi o Pedro Acosta, dá um crédito aqui pro piloto da KTM, né? E em nono lugar, a gente teve o Aldinger, né, que é o piloto da Ducati, também da Gresini, e o Didiano Antônio, para mim, patético, 10º lugar, com a moto que ele tinha, ele era para ter desempenhado bem melhor. Mas a classificação do campeonato, temos o Mark Marques liderando com 192, o Alex Marques é o segundo com 172 e o Bagnaia tem 124, né? O Bagnaia, 16º na França, abandono na Grã-Bretanha, 2 fins de semana patéticos, né? Aí a batalha pelo 4º lugar do campeonato, que pode virar até terceiro se o Bagnaia continuar desse jeito, 98 pontos para Franco Morbidelli, 97 para Johan Zarco com a Honda e 87 para o Didiano Antônio com a Ducati de 2025. Nossa, vou te falar, essa temporada aí do Didiano Antônio eu esperava bem mais. Ele tinha dado até bem ontem na sprint, mas assim, não dá para passar pano para isso. Só tem um pódio até agora no ano todo. O Morbidelli com a moto do ano passado tá melhor, ué. Isso não dá para passar esse pano, não. O Bezzecchi vai para 69 com a Aprilia, é o 7º colocado. O Quartararo tem 59 com a Yamaha. A Costa tem 58 com a KTM. Em décimo, o Aldinger tem ali os seus 55 pontos. Então, ver até onde eles conseguem chegar agora. A próxima corrida do campeonato, só checando aqui, deixa eu ver. Eu fiz aqui até um erro, né? Eu tava já no link certo. Mas, de qualquer jeito, a gente teve esse resultado em que o Mark Marques ainda mantém uma boa vantagem, né? E a gente vai para Aragon, que é uma terra em que o Marques domina com muita tranquilidade, o Mark Marques no caso, né? Não sei se eu preciso explicar. É uma corrida que beneficia muito a Ducati, porque é muita reta, é uma circuito de altíssima velocidade. Mas vamos ver o que acontece, né? Tipo, podemos ter surpresas, a gente vem tendo muitas surpresas. A corrida que vai acontecer no dia 8 de junho, um dos meus circuitos favoritos do mundo, que é o circuito de Aragon. Vamos ver, pode ser uma corrida bacana. Eu acho que o Mark Marques é o grande favorito por lá, mas o Mark Marques também tem que parar de cair, né? Tipo, hoje ele deu sorte com a bandeira vermelha, que a moto do Morbidelli vazou óleo lá, porque senão ele não teria conseguido um bom desempenho, não. Então, assim, o Mark Marques tem que agradecer que aconteceu tudo o que aconteceu, porque senão ele teria hoje ali mais uma corrida saindo com poucos pontos. Óbvio, o prejuízo seria pequeno para o Alex Marques, no final foi até melhor, ele abriu um pouquinho mais para o Alex, mas a verdade é que, assim, ele tá abusando da sorte em alguns momentos, né? Já poderia estar com esse campeonato na mão, o Mark Marques, mas não tá por erros que ele ainda comete. Em termos de desempenho, ele sobra no grid, mas é legal ver a MotoGP conseguindo um pouco mais de competitividade. 2 corridas seguidas sem a vitória da Ducati. Na semana anterior lá em Le Mans foi Zarco, e agora com a Honda, e agora a Aprilia. E legal ver o segundo lugar do Zarco também, porque é a Honda mostrando força nessa temporada e mostrando que tem uma moto bem mais competitiva do que teve nos anos anteriores. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.